continuidade. Paramos no número 63, não é? Da página 30. A página 30, o número 63, que tem como o subtema Deus forma o seu povo Israel. Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele que traz o nome do Senhor. Nós encontramos isso em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Vejam, e nós encontramos correspondência a isso, não é? A uma pregação da Sexta-feira Santa. E também o Papa, até então São João Paulo II, faz uma alocução na sinagoga durante o encontro com a comunidade hebraica da cidade de Roma, em 13 de abril de 1986. São os fundamentos documentais, não é, daquilo que o Catecismo está dizendo nesse número 63. Que o povo de Israel é o povo eleito e o povo mais antigo da tradição abraônica, não é? O nosso pai da fé, aquele que foi chamado pelo ouvido, aquele que de fato caminhou pela promessa do Senhor. Vamos para o número 64, que diz: por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens. E aqui eu paro para perguntar: que aliança nova e eterna é esta? Que o Senhor levanta os profetas e profetizas para continuar a sua aliança. Aliança que ele fez em Abraão, Isaque e Jacó. Aliança que ele faz ao povo de Israel. Que aliança é esta? De enviar o Messias. De enviar o seu Filho à humanidade para salvá-la e redimi-la pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o número 47 na indicação do rodapé, que faz justamente a conferência, o fundamento bíblico de Isaías, capítulo 2, versículos de 2 a 4. Vejam, o povo dos irmãos mais velhos, não é? De Abraão. Mas aqui a gente dá continuidade à nossa leitura quando diz: e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Serão, sobretudo, os pobres e os humildes do Senhor, os portadores dessa esperança, as mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esté mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Delas todas, a figura mais pura é a de Maria. E aqui nós encontramos com a grande saudação do arcanjo Gabriel, a Nossa Senhora, que encontrou graças diante de Deus, não é? Diante também de toda a criação e de todas as criaturas. Lucas capítulo 1, versículos de 38. Vejam o que o Catecismo da Igreja Católica está falando nesse número 64. Ele faz uma retrospectiva, parece-me que toda a história da salvação. Quando nos diz, a começar dos patriarcas, passando pelos profetas, né? As mulheres, estas mulheres que muitas destas aqui, elas se colocaram diante do rei e pede, usando da sua beleza, né? Da sua formosura, como Esté, como Ruth,
se coloca diante do rei e pede pelo seu povo, para que o rei não extermine o seu povo, pede a bênção para o seu povo, não para salvar apenas a sua própria pele, mas todo o seu povo, esse povo humilde, esse povo simples, esse povo pobre, esse povo que está à mercê de um bom governo. E é interessante que estes nomes nós encontramos também na genealogia de Jesus Cristo. Está em Mateus nos primeiros capítulos, não é? Está na árvore geográfica, aliás, genealógica de Jesus. Está na estirpe de Jesus, estas mulheres, como elas foram também instrumentos de Deus para o envio, o nascimento, a encarnação do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria plenifica todas as criaturas e plenifica também toda a criação. Giovanni Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos agora para o nosso terceiro inciso deste artigo, que tem como título Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a salvação. Vejam, toda a salvação. É justamente esse percurso que a gente vem fazendo para desembocar, para chegar no Filho de Deus, no Filho amado, no Filho do homem, no Filho da mulher, no Filho da humanidade, da humana por excelência. Subtítulo diz: Deus tudo disse no seu verbo. Lembrando aqui que são as etapas das revelações de Deus, né? E a última e definitiva etapa e revelação é no seu Filho Jesus. Ele se revela totalmente e depois dele não tem mais outra revelação. A gente vai viver por esta revelação. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Não é? Número 65. Muitas vezes e de modos diversos. Vejam, falou Deus. Outrora, todo esse percurso que a gente fez, outrora, no passado, na história, aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, olha lá, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. Que diz o autor desconhecido da carta aos Hebreus, que é delegada a São Paulo, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita, inseparável do Pai. Por isso que João, capítulo 1, versículo 14, diz: o verbo, no latim, se fez carne. Os gregos gostam de logos. O logos se fez carne. Nós, no português, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra é a única palavra, inseparável palavra do Pai. Nele e por ele, ele diz todas as coisas e revela todas as coisas. Nele o Pai disse tudo. Veja o que o Catecismo está dizendo. E não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, né, que é um teólogo místico do tempo de Teresa de Ávila. O casal, no caso, ele e ela, religiosos, vejam, que reformou os mosteiros da vida religiosa do Carmelo. Diz assim: depois de tantos outros, exprime isto de maneira luminosa, comentando Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Veja o que São João da Cruz diz, que é no livro Subida del Monte Carmelo, ou seja, Subida do Monte Carmelo. Porque em dar-nos, como nos deu seu Filho, que é sua palavra única, e nada, e não há outra,
tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é o seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Vejam só. Então, cuidado. Atenção. A primeira coisa aqui. O centro de toda a Bíblia, o centro das Sagradas Escrituras, são os Evangelhos. Os 4 Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. É o centro. Por quê? Porque é a suma e a síntese e o resumo de toda a história salvífica. São os Evangelhos. Quer conhecer Jesus Cristo? Leia os Evangelhos. Medite os Evangelhos. Contemple os Evangelhos, isso dentro da Igreja Católica. Dentro de uma tradição. Eu vou sempre lembrar o que é palavra de Deus para nós católicos: Sagrado Magistério, Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. É importante ler. E nós fazemos isso num dado de 3 anos, chamado ciclo litúrgico. No ano A, no ano B e no ano C. Em 3 anos, nós lemos, vejam, dentro da liturgia, com a Igreja Católica, os Evangelhos. Os Evangelhos. E também, não é, com a primeira leitura, com a segunda leitura, que é a primeira leitura do Antigo Testamento, a segunda leitura sempre das cartas paulinas, os Atos dos Apóstolos. Vejam, então nós lemos, no dado de 3 anos, todas as Sagradas Escrituras com a Igreja. O católico verdadeiro sabe disso e não se inferioriza, não se aperreia, não entra em crise, porque não lê a Bíblia. Ô padre, não é preciso ler a Bíblia mais não em casa? Sim, você tem. É para examinar as Escrituras todos os dias. Leia 1 página, 2 páginas, 3 páginas. Medite. Se você não tem tempo, leia apenas uma perícope, que nós chamamos assim, 10 versículos de um capítulo. Vá lendo, vá meditando, vá refletindo, vá extraindo lições para a sua vida, para a sua casa, a sua família. Mas é importante que esta catequese, que essa leitura seja dentro da Igreja Católica. Dentro da sua doutrina, seja coerente com a sua fé, entendeu? Porque vamos evitar, como nós já vimos na semana passada, falsas interpretações equivocadas, interpretações humanas. Bem como humano é as visões que estes pentecostais ou neopentecostais, vejam. E aqui eu não estou falando de rótulos, não estou falando de fachada, não estou falando, veja, de placas, não estou falando de denominação. Pentecostal são aqueles que dizem que vivem pelo Espírito Santo e tem os dons. Nós rezávamos pedindo ao Espírito Santo os dons para entendermos aquilo que o catecismo está nos ensinando, veja, pela força do Espírito Santo, aquilo que as Sagradas Escrituras têm no seu segredo, que só o Espírito pode esquadrilhar. Não a minha mente humana, não a minha razão, não por mim mesmo, dentro da minha situação, dentro da minha vida. Eu sou humano, limitado, pecador, sim ou não? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, não é isso?
né? E a nossa doutrina nos ensina que pecamos por pensamento, palavra, atos e omissões. Veja, vivo no pecado como farinha e feijão, sou limitado e eu quero agora por minha inteligência, por minha ciência, por minha esperteza, desligado da igreja, ou ter criado qualquer igreja, dado o nome e dizer agora que eu tenho a plenitude do Espírito Santo, não é? E não fiz nenhum curso de teologia, e quando fiz online, muitas pessoas, não é nem à distância, viu? Você sabe que cursos à distância são reconhecidos, curso online não é? É um curso garapa, berebeca, esse curso é um curso que qualquer criança pode fazer, se cadastra e faz. Tantas tendências, cuidado! E cuidado também para aquelas senhorinhas, não é? Para aquelas pessoas recalcadas, frustradas, angustiadas, depressivas. Diz que tem o Espírito Santo e passa a tarde de joelho, rezando, orando, gritando histeria, não é? Gritando, desabafando, e depois diz: o Senhor falou no meu coração para você. Isso acontece na vizinhança demais. Isso acontece na rua demais. Vejam. Não é? Mas, rapaz, eu estava hoje na igreja, diz assim, estava hoje na igreja orando e o Espírito Santo me deu a sua imagem e que na sua imagem me revelou isso. Veja só. É interessante que esta pessoa que tem o Espírito Santo, que está orando de joelho, já tem barroquinha ou calos no joelho, o Espírito Santo nunca fala para ela. O Espírito Santo nunca fala para a casa dela. O Espírito Santo nunca fala para os seus, para o seu marido, os seus filhos, que às vezes é alcoólatra, às vezes estão nas drogas, às vezes, me desculpe o termo, é raparigueiro, é adúltero, nunca fala, mas só fala para a vida dos outros, na vizinhança, para consertar a casa dos outros e nunca a sua casa. O Espírito Santo foi nos dado para me levar ao coração de Jesus, e lá dentro do coração de Jesus me convencer que eu preciso mudar de vida, que eu preciso me converter, que eu preciso ser melhor a partir de Jesus, com os olhos fixos de Jesus, tendo Ele como o meu mestre e começá-lo a imitar na vida. Veja só a revelação. Jesus é a única palavra e a última palavra que o Pai quis nos revelar ao seu Filho e se revelou todinho no seu Filho Jesus. Tanto é que aquele centurião na cruz, quando foi verificar que Jesus estava morto, traspassando ele com a lança, e do lado dele, aberto, saiu água e sangue, ele se ajoelhou. Foi o primeiro adorador da cruz, quando disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Olha a plenitude. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus, esse é o Messias. No Evangelho de Marcos, na dobradiça, que são 16 capítulos, não é? No capítulo 8, no versículo 39, quando Jesus pergunta: o que diz os homens ser o Filho do Homem? Aí diz que ele é Jeremias, diz que é João Batista, diz que é Elias ou algum dos profetas. Jesus não fica contente e se volta para a sua comunidade, dos seus discípulos, e diz: e vós, o que dizeis que eu sou? E vós que deixastes tudo, aliás, não é? E vós que vê eu fazendo milagre, libertação, exorcismo, expulsando o demônio, andando sobre as águas, multiplicando pães, como foi a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e vós entendeis para vós o que eu sou? E Pedro dá a resposta: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo, que outrora levantou os patriarcas, não é? Aliás, precisou de Noé
Foi com Noé a primeira aliança, depois foi em Abraão, veja, depois foi em Moisés, depois foi nos profetas e profetiza. É este caminho que a gente está fazendo. Essa tradição bíblica e tradição da história salvífica que a gente chama de economia da salvação. É preciso a gente ter pedagogicamente todos estes passos para não se deixar se enganar, para que ninguém possa nos enganar. A nossa doutrina tem que ser sólida, tem que ser firme. Tem que ser firme. Isso diante de todos os absurdos. Marta, na festa de Santa Marta, diante da perda do seu irmão Lázaro, há 4 dias que ele estava morto e sepultado. Ela foi à estrada encontrar Jesus e ela deu a mesma resposta. Eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu és o Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, para nós ele é o próprio Deus. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Vamos adiante? Pode deixar os seus comentários, viu? Pode ir compartilhando, pode ir convidando os seus amigos, não é? Porque este estudo, esta leitura é para os catequistas de batismo, primeira Eucaristia, de Crisma, para os missionários, para os coordenadores. Né? Você mesmo vai divulgando esse vídeo, esse estudo. Número 66 tem como título Não haverá outra revelação. Veja o que diz a nossa doutrina. Não haverá outra revelação. Cuidado, eu ia me esquecendo com esse título, eu me lembrei agora. Cuidado com os profetas malditos. Cuidado com essas revelações apocalípticas. Vejam, veio o Covid-19, depois a nuvem de gafanhotos, não é? Depois um cataclisma e já começaram a pipocar os profetas do diabo, dizendo que era o fim do mundo, que está na Bíblia. Qualquer efeito climático, as pessoas recorrem à Bíblia e fazem uma interpretação errada, ou seja, livre, a mesma de Lutero. Até hoje se espera essa nuvem de gafanhoto, não veio. Até hoje se espera o cataclismo, não veio. Vejam. E o Covid atingiu o mundo todo. Atingiu o mundo todo. E nós estamos passando. Começou em março, não foi isso? Aqui no Brasil. E já estamos em agosto. Houveram muitas perdas. Muitas perdas. Famílias que perderam 2, 3 pessoas, membros queridos. Nós, da Diocese de Palmares, aqui perdemos o nosso bispo. Muitas perdas. Mas todas elas estão nos desígnios do Senhor. Todas elas estão nas mãos de Deus, como Dom Henrique Soares morreu dizendo: eu estou em vossas mãos, Senhor. Em uma das pregações ele disse: eu não tenho medo da morte. O que eu me preocupo é morrer de uma vez. Veja, eu peço a Deus para morrer aos poucos. Olha, homem que não tem medo da morte, não tem medo da dor, não tem medo do sofrimento, para morrer aos poucos. Mas poder para conversar nos últimos segundos, nos últimos minutos, nas últimas horas, nos últimos dias com Deus. E ele dizia: eu quero dizer a Deus, Senhor, eu passei a vida toda dando-te a minha vida, trabalhando para ti. Veja, me moendo, me gastando. E nesses últimos dias eu quero, Senhor, dá-la todinha, entregar em tuas mãos. Foi assim que ele morreu. A fé, essa fé que restaura. E aonde essa fé estava edificada, meus irmãos? Em Jesus Cristo, o fundador dessa Igreja Católica. Nessa doutrina, nessa revelação de Jesus Cristo, que ele disse pode passar céus e terras,
as minhas palavras não de passar. E aquele que tirar um ponto do i, que mudar um tio, tirar uma vírgula, será réu do inferno. Era preferível não ter nascido este homem para mudar a palavra de Deus, ou seja, a revelação, mudar a revelação que nós estamos estudando e acompanhando. Número 66 diz: a economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública mais. O grande acontecimento aconteceu, a encarnação. O grande acontecimento aconteceu. Veja, a paixão, o sofrimento. O grande acontecimento aconteceu, a crucifixão, a morte de Jesus. O grande acontecimento aconteceu, a ressurreição. O grande acontecimento aconteceu, a ascensão. O grande acontecimento aconteceu, a promessa, o Paráclito, o Espírito Santo. Estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, repito, não vai revelar mais os mistérios de Deus que já foram revelados. Agora vai revelar, Deus vai revelar o homem ao homem. Jesus Cristo aos nossos corações, para que mudemos de vida e sigamos santamente o caminho do Senhor até a pátria definitiva, os céus, a eternidade, a glória de Deus. Tá bem? Vejam. Antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Por isso que é preciso fazer caminho. Por isso que é preciso caminhar. Caminhando é que se faz o caminho. Por isso que é preciso se tornar discípulo do Senhor. Como no início da igreja primitiva. Não é? Os apóstolos, que era chamado o movimento de Cristo, depois o caminho de Cristo, depois os santos, e com a conversão do imperador no século VIII, Constantino, veio o cristianismo, a grande religião. Por mais de 1.500 anos. Na verdade, quando teve a reforma, 1.524 anos. Com a rebelião e a desobediência de Lutero, ou seja, Judas, o segundo Judas, foi que teve esse racha, esse cisma que a gente chama, essa separação. Mas a nossa igreja, como única igreja dentro do cristianismo católica, não existia outra. Eu fico pensando, meu Deus do céu, toda a história aí que o próprio tempo não conseguiu apagar e que os livros todos, seja a história universal, a história mundial, seja a história da igreja, a história da igreja, elas estão aí e dizem claramente porque a gente não acredita e porque a gente não confia. Não dá para usar de falsas interpretações na própria história. Não. Pode ocultar, mas não pode negar os fatos. E os filósofos dizem que contra fatos não há argumentos. Não existem argumentos. Jacira Joana está dizendo: Jesus Cristo ontem, hoje, sempre, amém. É verdade. Vamos adiante. Acabará a fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Vejam, é gradual. Por isso que a teologia, ela não muda, ela se desenvolve. A Gaudium et Spes diz que a igreja está no mundo e ela é parceira com o mundo para ajudar este mundo na revelação de Cristo. O número 67,
No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas. E algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da igreja. Vejam, vamos ler todo o capítulo, o número. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Atenção! Vejam. Existem as revelações privadas. A igreja não nega. Mas qual é a revelação pública e oficial? A revelação que o magistério, dentro da Sagrada Tradição e das Sagradas Escrituras, faz. Então, para isso existe, veja, existem as conferências com os bispos, existem os sínodos, que no pontificado do Papa Francisco ele já fez alguns, não é? E existe os sínodos. Sínodos que eu falei e o Vaticano II, o seu consistório, veja, quando é para eleger um Papa. Mas sobretudo nos sínodos, é melhor porque vem os documentos, não é? Então está o Papa com seu colégio cardinalício e os bispos. Aí sim, o Espírito Santo vai revelando gradualmente em cada Papa no seu colégio. A doutrina diz o seguinte, veja, que quando o Papa fala sozinho, é palavra dele. Não é palavra de Deus para nós. Não é palavra do magistério, não é revelação. Mas quando o Papa fala no seu colegiado, é palavra de Deus para nós, é revelação, essa revelação gradual. Na era das comunicações, desde Bento XVI, que foi a primeira vez, não é, a postar uma frase no Twitter, veja, foi a frase dele. Não é para a gente crer. A gente considera porque é um Papa, não é uma pessoa inteligente, entendeu? Tem uma visão, tem fé, mas com a palavra de Deus, não. Deu para entender? A distinção, quando o indivíduo fala por si mesmo, não é palavra de Deus, mas quando ele fala no colegiado, amparado pela Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus para nós, é riquíssima. E vai se revelando gradualmente, como diz, olha aqui, o Catecismo da Igreja Católica. Vamos adiante. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos. A Igreja, não é? Vamos tocar agora nas aparições de Nossa Senhora, né? Nossa Senhoras, por causa dos títulos, né? De Nossa Senhora, veja. Tem milhares de aparições de Nossa Senhora que a Igreja ainda está investigando, está acompanhando para considerar. Porque todas elas foram no privado. Só se torna público e digno de devoção e de fé quando a igreja declarar. Dá para entender? E muitos videntes estão tendo ainda revelações de Nossa Senhora, muitos videntes cristãos, viu? Quando fala em vidente, cristão, que fala com seu anjo da guarda, que fala com Jesus Cristo, que fala com seu santo de devoção, mas tudo no privado. No privado, não é? Vejam, os dons místicos
E aqui é São Padre Pio, que a imagem dele está aqui por trás. São Padre Pio, que teve todos os dons místicos, sobretudo os estigmas, as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, que levou no corpo por 50 anos. A investigação que a igreja fez. A igreja que é prudente, a igreja que é discernente, que tem calma, paciência para acompanhar, para ver mesmo se é revelação divina, não desequilíbrio, não natural, não algo parapsicológico, efeito parapsicológico. O Brasil todo está aclamando, e uma parte do mundo também, Dom Henrique Soares, santo súbito, logo, e pedindo a dispensa dos 5 anos. Vejam, a igreja precisa desses 5 anos também para fazer esse trabalho. Pelo amor de Deus, deixa a igreja fazer o trabalho dela. Deixa a igreja na sua tradição, na sua função. A gente, com o ativismo da gente, com a ansiedade da gente, com a correria da gente de querer tudo às pressas, a gente acaba atrapalhando o processo natural e de revelação da Santa Igreja. E aqui é um absurdo, né? Porque milhares de pessoas, quase milhões de pessoas, que se dizem católicas, às vezes entra nesse movimento por emoção e não conhece a doutrina. Que a igreja precisa de um tempo de carência. Porque quando ela bate o martelo, quando ela diz, é verdade. E é verdade absoluta, não é verdade relativa. Depois vem a dizer, eu me enganei. Nós não estudamos direito, nós não pesquisamos direito. Veja, porque a igreja é santa, minha gente. A igreja é perfeita, mesmo estando no mundo é perfeito. O pecador sou eu, é você. Me desculpe dizer isso. Sem margem de erros, na verdade. O seu fundador disse, eu sou a verdade, o caminho, eu sou a vida. Então essa igreja, ela fala a verdade, ela tem a vida e ela nos conduz no caminho seguro para a salvação. Amém? Vá colocando seus comentários aí, vá fazendo o seu estudo. Vamos adiante. Segundo parágrafo. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Jamais. Veja, jamais algum sabidinho, algum iluminado, não é? Com todo o respeito às outras religiões, jamais o cristianismo, que tem como fundador Jesus Cristo, vai se dobrar ao budismo. Buda, o iluminado. Jamais. Jamais vai se dobrar a Confúcio, confucionismo. Não é? Um filósofo do bem-estar, não é? Que está em harmonia com a natureza. Jamais vai se dobrar, não é? O islamismo, que só tem Deus, só tem o Alá. E o profeta é o Jesus Cristo para ele, como o profeta autêntico. Jesus Cristo e o Espírito Santo não existe. Jamais vai se dobrar ao judaísmo, que ainda está esperando o Messias, que não acreditou, pelo contrário, matou Jesus Cristo. Vejam. E são religiões tradicionais, historicamente falando. A igreja não pode se dobrar a essas novas denominações e comunidades eclesiais. Vejam, e sobretudo religiões que trabalham a serviço do diabo, com magias, com bruxedos, com malefícios. Nós não falamos aqui das grandes religiões do livro, da palavra, que se norteia
não é? O judaísmo, a Torá. O islamismo, o Alcorão. E o cristianismo, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Preciso ter propriedade da doutrina. Como é importante estudar a doutrina. Deu para entender agora? Se você estudar a Bíblia sem a doutrina, sem conhecer a sua igreja, você pode cometer erros absurdos. Erros absurdos. Me desculpe se eu for agora muito rígido. A gente pode estar indo para o inferno, pensando em ir para os céus, e a gente pode levar muita gente para o inferno, pensando que a gente está indo para o céu convicto. Nem sempre as minhas convicções são legítimas e verdadeiras. Nem sempre. Porque eu estou convencido de uma coisa, não quer dizer que ela é verdadeira. Rosilda Santo diz: Senhor, quebra toda maldição lançada sobre mim e minha família. Amém, Rosilda? Vamos agora para o resumo e entrarmos no segundo artigo, que tem a transmissão da revelação divina a todos nós. O número 68 é apenas resumo, a gente já viu, né? Só fazer a leitura. 68. Por amor de Deus, revelou-se e doou-se ao homem. Traz assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Número 69. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério por meio de ações e de palavras. Assim Jesus o fez na sua vida pública. Número 70. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, Ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais. Vejam, Abraão, Isaque e Jacó, falou-nos e depois da queda prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes sua aliança para com toda a humanidade. Número 71, Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Todas aquelas etapas, os nossos pais Adão e Eva, que caíram, depois Noé, depois os nossos pais na fé, ou nosso pai na fé, Abraão, Isaque e Jacó. Vejam, 72, Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés. Pelos profetas, preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira, que é Jesus Cristo. 73, Deus revelou-se plenamente enviando seu próprio Filho, no qual estabeleceu uma aliança para sempre, eterna. Vejam, no Antigo Testamento, quantas alianças foram feitas. Foi feito em nossos pais, Adão e Eva, eles quebraram. Foi feito em Noé, a aliança pelo dilúvio, foi quebrada. Foi feita em Abraão, Isaque e Jacó, escolheu um povo, foi quebrado. Foi feito em Moisés, foi quebrado, veja. Levantou os profetas e as profetisas para falar a este povo da revelação definitiva. Foi feito novamente em Maria, definitivamente, e foi selado pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Esta revelação, nenhum homem tem um poder e autoridade e força para quebrar. Foi selado. Aqueles livros que João vê no Antigo Testamento, não é? A revelação lá no Apocalipse. Os livros selados. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de sorte que depois dele não haverá outra revelação.
não revelar. Já foi plenamente revelado. Tudo a nós. Eita, falta apenas 5 minutos para terminar, não é? 2h55, como passa rápido. Vamos para o artigo 2, a transmissão da revelação divina, é o número 74, que é uma espécie de introdução daquilo que nós vamos ver durante todo este artigo, viu? Todo este artigo que tem 3 incisos. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que diz isso o apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vou repetir. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Em última análise, é isso que nós buscamos, como já vimos no catecismo. Buscamos a verdade e buscamos a felicidade. Isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens. Atenção, católico! Atenção, cristão! Cuidado com o respeito humano. Cuidado com esse diálogo interreligioso. Cuidado com esse ecumenismo. Cuidado com essa presunção que todos os homens conhecem Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, a sua doutrina mais pura, está dizendo que todos os povos, todas as nações, todas as religiões, fora do cristianismo, têm que conhecer Jesus Cristo. Ele é a única tábula da salvação. Ele é a única a mediação entre Deus e os homens. Ele é a única a revelação do Pai. Veja. E que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. A última aparição de Jesus Cristo depois da ressurreição, lá no mar da Galileia. Ele envia os seus apóstolos: ide pelo mundo todo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer nesse batismo será salvo. Será salvo. E por causa de uma conjuntura humana, social, política, filosófica, ideológica, a gente fica cheio de dedos, a gente fica, veja, tímidos, recalcados para anunciar Jesus Cristo, com medo. Não são todas as religiões que têm Jesus Cristo, não. Por mais que você ache bonitinha, não é? O Brasil está dando muita asa ao budismo. Foi ou não foi? Está aparecendo monjas aí nas redes sociais, nas grandes mídias, não é? Com aquele jeitinho careca, não é? Não quero ridicularizar, não. Todos careca, com aquele jeitinho que tem uma paz indomável e inquebrantável, com mensagem de autoajuda. O Evangelho não é mensagem de autoajuda, não. O Evangelho não é bem-estar, não é qualidade de vida. O Evangelho não é imperturbabilidade. Não. Jesus disse: eu vim trazer fogo. Estou louco que o fogo comece a pegar. Jesus disse: em uma família ficará pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra por causa de mim. A separação, e a gente já está vendo. Em uma família existe espírita, existe protestante, existe macumbeiro, existe católico. Em uma família toda separada na fé, por causa de Jesus. Toda separada na fé. Veja, só uma coisa que une é o sangue e o afeto.
E às vezes aqueles que dizem que têm mais fé, aqueles que dizem que a sua igreja é a verdadeira, não é? Quer fazer a ferro e a fogo que os outros engulam a sua religião. Não, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo e a igreja que Ele fundou, que Ele quis. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será desligado no céu. O que desligares será desligado nos céus. E ponto final. E acabou. Ficarmos firme e forte. Vejam, não é, o que a Dei Verbo número 7 diz. Para terminar esse número, Deus dispôs com sua benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Fosse transmitida a todas as gerações. Permanecer íntegra. Por isso que ele confiou aos apóstolos, que confiou à igreja. E a igreja a preserva íntegra e anuncia na integridade esta verdade. Jesus Cristo. Amém? 3 horas em ponto. Obrigado, né, por esta tarde, pelo dia de hoje. Amanhã eu vou dar continuidade e depois eu vou dar aula a alguns professores por aqui também, né? Da escola estadual lá de Palmares, um maquinista. O mês passado eu fiz uma aula para também uma escola do estado. Amanhã eu vou dar outra também, a outra escola, falar de espiritualidade e emoção nesse tempo de isolamento social para os professores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo.